junto com os professores, junto com os técnicos e os alunos, para ensinar Cristina, aquela população, né? Desculpa te interromper, eu acho que nós estamos com um probleminha. Edmar, você conferiu aí se está transmitindo? Porque eu entrei no canal e não está aparecendo a transmissão. Agora. Teve um problema no início. Se vocês quiserem retomar o assunto do começo, Tá bom. realmente não estava transmitindo, não. Não estava. Para mim só apareceu agora também. Isso. Tá bom. É porque como só tá a gente na sala e tá tudo na transmissão, senão a gente fica falando só para a gente mesmo. Desculpa te interromper, Cristina. Não, sem problema. Vai lá. Não sei se eu vou conseguir retomar. Pode retomar do começo, viu, gente? Não precisa ser exatamente a mesma coisa, não. Ok, então, tá transmitindo? Podemos... Agora Pedro, tá, gente, tá tudo ok, estou vendo vocês. Pedro, você quer fazer a introdução de novo? Então, gente, por conta desse probleminha então, que a gente teve... Eu vou editar o vídeo, pode fazer a introdução de novo, que eu vou editar assim que terminar. Não, eu estava falando assim, se você quer fazer a introdução de novo, né, de chamar, não precisa não, né? Tá bom, então. Voltando aqui, né, gente, que a transmissão deu um probleminha aí, né, pedindo desculpas aí às pessoas. Meu nome é Cristina Del Papa, atualmente eu componho a coordenação geral do SINDIFES, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino. Nossa base, ela congrega 4 instituições federais, a UFMG, o Cefet-MG, a UFV-JM e parte da base do IFMG, no qual nós dividimos base aí junto com o Sinasef, que também está aqui, né, nesta apresentação. Nós somos trabalhadores da educação, né, somos técnicos administrativos em educação, como somos trabalhadores, né, da educação, o nosso tripé, ele já é o ensino, a pesquisa / ciência, né, e a extensão. Na ciência está aí junto a tecnologia e a inovação, né? Nossa categoria, ela trabalha em todos os ambientes da universidade, seja o ambiente administrativo ou o ambiente da pesquisa e do ensino. Nossos trabalhadores, né, técnicos administrativos, estamos aí junto com os professores e os estudantes, ajudando nas pesquisas, né, em todos os âmbitos, principalmente agora na pandemia, junto ao Covid, né, fazendo testes, produzindo álcool, vacina e as pesquisas no geral, né? Para nós acreditamos que a ciência ela é extremamente fundamental, porque através dela nós conseguimos, né, agregar desenvolvimento e avanço social, crescimento econômico, geração de emprego e renda para um país ou região, e uma coisa que para nós é extremamente importante, que é a democratização de oportunidades, né? E é fundamental essa participação, aí nessa democratização, porque nós temos a responsabilidade de que a ciência ela faz a evolução da humanidade, né? E quanto mais ciência, mais tecnologia e inovação nós teremos, né? As pessoas mais comuns, elas não se dão conta de como a ciência ela está no dia a dia das nossas vidas, né? No nosso cotidiano, como ela traz para a gente mudanças em relação à nossa qualidade de vida, à saúde, o lazer, a cultura,
e tarefas que hoje para nós elas são simples, né? Porque elas já estão dentro do nosso cotidiano, são aí ao longo do tempo em que a ciência, a tecnologia e a inovação, elas vieram avançando, né? Ao longo aí de muitos séculos e de muitas décadas, né? Então, nós que somos sindicalistas, a gente defende a todo momento, né, a ciência, a pesquisa, e nós não vivemos sem ela, e mesmo na área sindical, né? Uma outra coisa que é importante, né, a gente colocar aí, e aí as pessoas, né, nesse dia a dia, que a gente acaba não percebendo muito como é que isso tudo transforma, né, a nossa vida, hoje a gente não conseguiria viver, né, sem essa tecnologia e sem as inovações. E aí eu posso citar aqui algumas coisas, né? Hoje, quem é que consegue viver aí sem um celular? E aí, no celular, sem usar os aplicativos que a gente tem hoje, né? Sem a internet, sem o WhatsApp, né? Que já se incorporou aí na nossa vida, o e-mail, né? As nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Então, assim, a gente já está com a ciência, né? No nosso cotidiano e a gente não repara, né? E muitas vezes a gente nem sabe qual foi o caminho percorrido, né? Para que se chegasse hoje a gente ter um computador, ter uma televisão, né? de LED, de várias polegadas aí. E isso tudo é a pesquisa que são feitas. E aí é importante também deixar claro aqui que a ciência e a pesquisa, 95% do que acontece no Brasil são feitas nas instituições federais de ensino. 5% são divididas aí entre as faculdades e universidades particulares e as empresas, né? Então, o Estado hoje ele está muito presente como é que eu posso dizer, nesse desenvolvimento, né, social, nesse avanço, porque é o Estado que investe, porque as pesquisas, elas são caras realmente, né? E aí, então, o Estado ele tem que estar presente para esse desenvolvimento, né? E entrando aí mais, né, no caminho aí do que nós, como sindicalistas, além de defendermos, né, que uma coisa é a gente defender, mas outra coisa é, na prática, a gente realizar o que é necessário para que essa ciência e essa pesquisa ela seja desenvolvida. O Sindifes, como um sindicato da área da educação, e principalmente nesse momento aí da pandemia, a nossa direção fez uma discussão e nós chegamos à conclusão que não só fazer a defesa, mas que nós tínhamos que fazer investimento para que algumas pesquisas que, no nosso olhar, elas fossem extremamente importantes para que elas pudessem acontecer. E aí, então, o Sindifes ele fez um investimento financeiro em algumas pesquisas. Aqui na UFMG, nós investimos num projeto, né, que a UFMG tem com professores daqui da UFMG e que também congregou vários professores de várias instituições aqui em Minas Gerais e que também agregou pessoas da sociedade que também vieram para esse projeto e que também ajudaram, né? Então, esse projeto foi um projeto que fez protetores faciais, foi um projeto que saiu de dentro da UFMG e tomou, né, um âmbito muito grande, e aí esse projeto ele distribuiu vários, se não me engano, em torno de 20 mil protetores faciais para vários hospitais públicos e particulares aqui em Belo Horizonte, né? O Sindifes, através dessa parceria com esse projeto, nós distribuímos protetores faciais no Hospital das Clínicas, né? Foram distribuídos também em UPA e postos de saúde,
e também várias cidades do interior de Minas Gerais, né? Da base do Sindifes, nós tivemos Diamantina, Teófilo Otoni, em que nós mandamos Montes Claros, né? E aí foi distribuído principalmente para os hospitais públicos, né? Uma outra coisa que o Sindifes também investiu financeiramente para um projeto que nós acreditamos que tem muita relevância, que é um projeto do IFMG, lá do campus de Piuí, que o professor Felipe da Silva Alves, né, é o coordenador, também tem parceria com outros professores, né? Esse projeto é um projeto que está desenvolvendo um ventilador, e esse ventilador ele poderá, com uma mecânica simples, né, ele atender 20 pacientes ao mesmo tempo, né? Hoje, os respiradores que estão aí no mercado, eles só conseguem atender um único paciente, e essa proposta de respirador, né, que está sendo elaborado aí pelo professor Felipe e a sua equipe, né, ele poderá, então, atender 20 pacientes ao mesmo tempo, né? Então, assim, nesses dois projetos aí, o Sindifes fez um investimento em torno de R$50 mil, né? E a gente, então, acredita que são projetos extremamente relevantes, né? Para a sociedade, né? O Sindifes também, ele, nessa pandemia, né, aí, olhando para a população aqui do entorno, né, da onde nós temos as nossas instituições, nós também investimos em doações para as comunidades carentes, né? Então, nós fizemos doação de cestas básicas, fizemos doação de sabonete líquido para comunidades carentes que não têm saneamento básico, né? Uma dessas comunidades fica no Barreiro, a outra comunidade ela fica no alto do Taquaril. Além do sabonete líquido, lá para a ocupação do Taquaril, nós fizemos doação também de um fogão industrial, né? Porque eles têm lá uma cozinha comunitária que atende, né, essa ocupação, que são mais de 300 famílias, né? Então, a gente procura, então, desenvolver, né, essas atividades aí com a população. Nós também, aqui na UFMG, a gente tem os lavadores de carros, né, que ficavam aqui dentro da universidade. Nós ajudamos também com uma ajuda financeira a esse pessoal, que a partir do momento, né, do dia 23 de março, quando a universidade fechou, eles ficaram sem ter nenhuma espécie de renda. O Sindifes ajudou os 2 primeiros meses, porque eles não conseguiram também o auxílio do governo. Então, a gente fez uma série de atividades aí para poder ajudar, né, a população mais carente que precisava dessa ação, né? E aqui dentro, como eu disse, a nossa categoria ela tem ajudado, né, aí as pesquisas. Aqui na UFMG, por exemplo, a nossa reitoria fez um plano aí de retorno gradual de algumas atividades que são estritamente necessárias, né, e todas elas, na sua grande maioria, voltadas para as pesquisas que estão em torno aí do coronavírus, em torno da Covid, que o nosso pessoal atendeu ao chamado, à orientação do sindicato para esse retorno gradual, com toda a segurança possível, né? Lembrando que nós somos servidores públicos, que nós estamos à frente dessa pandemia, principalmente nos nossos hospitais, né? E a base da UFMG, ela tem o Hospital das Clínicas, que nós temos 5 mil pessoas que estão trabalhando dentro do hospital, atendendo
a população, né, atendendo aí as pessoas que estão com casos suspeitos e já confirmados de Covid. Graças a Deus, no Hospital das Clínicas, nós não tivemos nenhum trabalhador, né, seja servidor público ou terceirizado, que tenha falecido, né, com o Covid, assim como aconteceu em outros hospitais públicos aqui. O sindicato tem atuado, né, dentro do hospital para acolher os trabalhadores que estão lá, junto às suas demandas, o tempo inteiro, né, tentando ajudá-los, acolhê-los, né? E também aí junto à população. Como eu disse, nós somos servidores públicos e nós não temos como não atender, né, a sociedade. E estamos à frente da pandemia, né? 1/3 da categoria dos Sindifes se encontra em trabalho presencial, dentro dos hospitais, dentro dos laboratórios, o pessoal que mexe na vigilância da universidade, né? Então, nós estamos aqui com 1/3 da nossa categoria presencial. Então, por isso é importante o Sindifes, ele está atuando em todas as demandas, né? O nosso sindicato, ele paralisou suas atividades por 30 dias, logo no começo da pandemia, mas logo depois, com todas as demandas que nós tivemos, a gente retoma, né, o trabalho com toda a segurança possível, dentro de todos os protocolos sanitários que foram colocados, né? A gente tem feito aí esse atendimento à nossa categoria, né? Então, assim, eu espero que com essa minha fala eu tenha conseguido, né, mostrar para vocês aí o trabalho que os Sindifes têm realizado durante essa pandemia e mostrar, né, para vocês que a ciência é extremamente importante, a tecnologia, a inovação, e que o movimento sindical ele é fundamental, né? Não só para os trabalhadores, mas também para as instituições, né? E eu quero findar aqui a minha fala citando, né, um economista que ganhou o prêmio Nobel, né, de economia, que é o Joseph Stiglitz. Talvez eu tenha falado errado, mas é isso. Ele fez uma fala extremamente importante quando ele diz o seguinte, que os sindicatos eles são fundamentais, né, e foram fundamentais, e estão sendo fundamentais na pandemia e serão fundamentais na sociedade pós-Covid. Pós-Covid. Por quê? Porque eles salvam vidas. Os sindicatos, né, aonde tem sindicato e aonde o sindicato atuou nesta pandemia, nós salvamos vidas, porque nós discutimos as demandas, nós discutimos a necessidade dos nossos trabalhadores, nós discutimos os protocolos de saúde, nós discutimos com a sociedade a importância do isolamento social, nós, na prática, fizemos o isolamento social e, na prática, a gente defende a pesquisa e estamos atuando aí na pesquisa com os nossos trabalhadores, né? Sejamos técnicos administrativos, sejamos docentes, ou sejamos também os alunos que estão aqui junto com a gente, né? Então, como eu disse, aí findando, né, a nossa fala aqui, em relação a isso, de que os sindicatos salvaram vidas nessa pandemia e nós vamos continuar salvando vidas no pós-pandemia. E eu gostaria, mais uma vez, né, de agradecer esse espaço aqui, de estar participando da 17ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E agradecer aí o Pedro Peixe, né, do Sinasef, que nos fez esse convite pessoal para estar participando aqui junto, né, com a Marisa, que é a nossa nova presidenta aí da PUBH, e também com o Sinasef. Então, muito obrigado mais uma vez por essa participação. Ok, obrigado, Cristina. Excelente explanação aí, mostrando a importância dos Sindifes, não só dos Sindifes, mas de todos os sindicatos aí, dos técnicos administrativos, que fazem muita luta e que tem sido fundamental nesse período tão difícil e fundamental para a garantia dos direitos que todos e todas temos.
Queria convidar agora a Marisa Barbato, né, nova coordenadora da APU-BH, para fazer a sua fala também, agradecendo de antemão a presença, a gentileza de atender o nosso convite, para que possa participar do nosso debate aqui na Semana de Ciência e Tecnologia. Bem-vinda, Marisa, muito obrigado pelo aceite do convite. Estão me ouvindo? Bem, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite a participar desta jornada tão importante, sobretudo nesse momento, nesta fase da nossa história, em que a educação, a ciência, a tecnologia está sendo tão pisoteadas, né? E tentar aqui explicar as motivações e as razões pelas quais o nosso sindicato, o APU-BH, sindicato dos professores de universidades federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, dá tanta atenção à ciência e à tecnologia. Nós fomos recentemente eleitos e a nossa diretoria, nós decidimos estruturar a nossa diretoria com 3 diretorias setoriais, então são 3 macrosetoriais, uma das quais é a macrosetorial de ciência, tecnologia e educação. Então, é extremamente importante para o nosso sindicato a relação da ciência, da tecnologia com a área da educação, na qual nós temos a nossa atuação e a nossa base, né? Os professores, docentes, pesquisadores. Bom, na Constituição de 1988, né, está incorporado um projeto de sociedade e de Estado que erigiu a educação e, sobretudo, a educação superior, a condição de núcleo estruturante desse projeto. Então, a educação superior, com tudo que vem com ela, inclusive a pesquisa, né, ele é um bem público, voltado para fins sociais, então, por isso, de livre acesso, universal, laico, gratuito, né, e antes de tudo, ela é um direito e não uma mercadoria. Então, hoje, aquilo que estamos vivendo hoje é a proposta de uma metamorfose deformativa da educação e da pesquisa, que busca alterar completamente o papel social da universidade pública, né, a nossa universidade pública, e isso se faz sucateando a universidade, inviabilizando o que constitui um dos pilares da própria universidade, que é a pesquisa. Então, o fomento à ciência é visto também como um instrumento para atacar a universidade pública, né? E nós, como sindicato, somos contra o projeto antidemocrático e antipovo deste governo, né? Um projeto absolutamente elitista e neoliberal, né? Precisamos também pontuar que a importância que se dá à ciência e à tecnologia depende do projeto de sociedade que se quer, né? Então, é por isso que nós estamos tanto envolvidos na luta pela ciência e pela tecnologia, porque a privatização da educação e da pesquisa, que é um dos objetivos primordiais desse governo, ela se insere num movimento maior de reformas estruturais que são adotadas como uma estratégia para a superação da crise do capital. Então, nós estamos, neste momento, enfrentando um momento de recrudescimento da lógica de mercado e do capitalismo em geral, e assim, um projeto antidemocrático de desestatização
que encontra a sua formalização já lá para trás, a partir do consenso de desde 1991, né? E o reconhecimento do Estado como responsável pelo direito à educação, direito humano fundamental, implica também a garantia da universalização e da existência de mecanismos mais democráticos de gestão, de controle públicos, permitindo também a participação dos cidadãos na tomada de decisões. Então, na contramão, hoje, se quer favorecer o financiamento privado da pesquisa. Então, sucateando o sistema público, se tende a favorecer o financiamento privado. Isso permite o quê? Permite a ingerência na pesquisa, que ficará, então, refém dos interesses de grupos de poder, de grandes empresas, que terão interesse para um lucro imediato, então, eles não irão se importar com a pesquisa de base, a pesquisa que é mais cara e também, vamos dizer isso, pouco rentável, né? E a outra coisa que se quer é aquela de entregar todo o patrimônio de mentes, de ideias, além de todas as estruturas construídas e pagas com dinheiro da população para empresas privadas, para que elas possam buscar lucros, né? Então, é isso. Os cortes nos orçamentos na ciência e na tecnologia, elas têm como objetivo a inviabilização da universidade pública, né? Além de mostrar um claro desinteresse desse governo ao aprimoramento e ao desenvolvimento do país, que se quer quintal do mundo, né? Então, o que se quer? É a centralização da riqueza de uma pequena elite ou o empobrecimento progressivo da população, né? Então, são cortes estratégicos por parte de um governo, e eu estou falando desse governo, mas veja, a gente tem que ser honestos, esses cortes, este sucateamento, já vem desde lá para trás, desde 2015, né? Então, não é somente esse governo, já foi lá para trás que começou este grande retrocesso, né? Então, se ignora a importância da ciência na construção de um país, e não se importa, né, não há cuidado com a questão de se entregar o país para as multinacionais estrangeiras, para o imperialismo, e se quer realmente que o país se torne uma periferia do mundo, né? Essas intenções foram claras nesse governo por algumas declarações, várias, na verdade, feitas pelo ministro da Educação, Weintraub, né, que falou claramente que o objetivo é privatizar o ensino público e colocá-lo dentro da lógica do setor privado. Mas, vejam, os ataques à ciência não são simplesmente orçamentários. Como eu estava falando antes, essa é uma visão política obtusa, antidemocrática, em que o objetivo é deixar de fora uma grande parte da sociedade. Então, nós estamos com um governo que está trabalhando, nesse momento, para um projeto que está na contramão daquele projeto constitucional de que eu falei inicialmente, né? Então, o que acontecerá com todos estes cortes? E qual é o nosso interesse como sindicato de intervir nisso? As empresas financiarão porque elas estão querendo retornos, eles estão querendo direcionar a pesquisa, gerar lucro para essas empresas, né? Então, tudo isso representa uma grave ameaça à sobrevivência da universidade.
a nossa própria sobrevivência enquanto professores que queremos ser autônomos, independentes, fazer as nossas pesquisas de uma forma bem autônoma respeito aos interesses das empresas privadas. E aí, nós estamos aí com um projeto de privatização que está querendo retirar às universidades públicas a sua própria natureza. Aos professores não será mais reconhecida a competência, a independência para desenvolver as suas funções também de cienciados, e isso significará ter uma sociedade realmente amputada, uma sociedade que terá um desenvolvimento parcial e focalizado nos interesses das grandes empresas. É claro que tudo isso tem alguns fundamentos, além da lógica neoliberal, tem também um certo incômodo, porque o aumento dos financiamentos à pesquisa, à universidade pública, permitiu uma maior democratização da universidade. Hoje nós temos uma universidade que não é mais uma universidade de elite, não é mais a universidade de poucos. Houve uma grande abertura a estudantes carentes, estudantes vulneráveis, e isto incomodou. Por quê? Porque das universidades públicas saem as mentes que serão as lideranças desse país. E não se quer que nas lideranças estejam pessoas que não são originárias dessas elites que dominaram o cenário até pouco tempo atrás, né? Então, o que nos interessa como sindicato, primeiro, é a defesa da nossa universidade, está no nosso programa, estava no nosso chapa, defender, mobilizar, ousar, sonhar. Defender, nós precisamos defender a universidade pública e a pesquisa pública para manter a nossa independência, porque o financiamento à pesquisa e o que garante a sobrevivência da nossa universidade pública. E aí nós entendemos que é necessária a atuação do sindicato, porque, em geral, a democracia ela se fortalece se as pessoas se organizam na sociedade. E é claro que quem tem essa capacidade de organização é o sindicato. O sindicato tem um papel importante nessa estruturação da ação coletiva. Ele é um ator fundamental, um ator principal. É claro, quando falamos de atuantes e sindicatos combativos, que é aquilo que nós queremos ser. E nós entendemos que a história, ela não está escrita. Nós podemos tentar mobilizar, mudar a história. Já sei que já estou falando há um pouco de tempo, não sei quanto tempo, mas eu queria dizer isso, que no nosso programa né, de diretoria eleita, nós temos alguns pontos que será o objeto de atuação de toda a diretoria, especialmente da nossa diretoria de Ciência, Tecnologia e Educação, que são voltados à defesa da ciência e da tecnologia como espaço relevante dentro do sistema de educação. E então nós queremos traçar um diálogo com a sociedade científica, fazer ações, implementar ações contra o retrocesso das políticas e dos investimentos públicos no sistema de ciência e tecnologia. Lembrando que nós queremos voltar atrás nessa unificação do Ministério de Ciência e Tecnologia com o Ministério da Comunicação, sendo que de 7 secretarias dentro do Ministério apenas uma é destinada à ciência e tecnologia, o que diz quanto pouco esse governo esteja interessado à ciência e tecnologia, quanto mais à comunicação. Ainda como sindicato, nós temos nos nossos objetivos aqueles de apoiar e contribuir nas frentes em defesa da ciência, da tecnologia e da educação. Nós já temos feito isso
ao longo da gestão passada e temos intenção de aprimorar esse tipo de articulações. Por quanto tem a ver a educação, a questão da FAPEMIG aqui em Minas, nós queremos implementar uma grande resistência ao retrocesso no repasse do 1% previsto na receita constitucional para a nossa fundação, a FAPEMIG. Nós sabemos perfeitamente que a norma constitucional prevê um repasse de 1% do orçamento para a FAPEMIG, mas veio sucessivamente uma lei afetando este valor, uma lei que prevê que o 40% desse 1% volte para o governo do Estado, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia. E, se trata claramente de uma norma inconstitucional, sendo que também as omissões e reduções de repasse respeito àquele 1% previsto é absolutamente inconstitucional. Quando o governo afirma que faltam recursos e por isso são reduzidos os recursos, na verdade, isso não se justifica porque o repasse é em percentual. Então, de qualquer forma, esse 1% tem que ser repassado inteiramente. E não se justifica esta dedução do 40%, que deveria ser destinado a desenvolvimento de projetos dentro do próprio Estado. Aí a gente tentará entender que tipo de projetos estão sendo desenvolvidos, se esses projetos estão submetidos a todas as formalidades às quais nossos projetos nas universidades também estão submetidos. Então, uma das nossas grandes bandeiras será, com certeza, a defesa da FAPEMIG. E, além disso, a gente apoiará solidariamente a Marcha pela Ciência, os Dias da Ciência, os Dias dos Pesquisadores e das Pesquisadoras. Participaremos de todos os fóruns importantes na área de ciência e tecnologia, porque nós entendemos que esta luta é uma luta fundamental para voltar a uma universidade mais inclusiva, mais democrática, para permitir também aos nossos estudantes mais carentes de se manter dentro da universidade. A redução de repasses às agências de fomento, por exemplo, afeta profundamente a manutenção de estudantes carentes dentro da universidade e favorece a volta àquela universidade elitista que nós combatemos desde já. E a última coisa que eu queria dizer é que, obviamente, quando se fala de redução de investimentos em pesquisa, favorecimento das empresas privadas da educação e da educação à distância, contra a qual a gente não tem, a princípio, uma resistência geral, mas a resistência é contra o rebaixamento dos níveis de qualidade do ensino e também na discussão que a gente tem que fazer sobre qual será o papel dos professores dentro desse novo sistema de privatizações que se quer, de mercantilização da educação, porque o sistema de educação à distância significará menos professores, dispensa de professores, menos concursos públicos. Então, é tudo uma concatenação de efeitos que parte justamente desse sucateamento da pesquisa. Por isso, nós, como sindicato, temos interesse enorme em lutar contra o sucateamento da pesquisa, contra a redução dos financiamentos públicos à pesquisa,
que nós temos visto também quanto a pesquisa pública é importante nessa pandemia, né? Quanto o sistema privado ele não tem conseguido enfrentar esse sistema perverso, né? A crise só se pode enfrentar porque foi o sistema público que permitiu a solução de determinados problemas, a intervenção pública. Então, vamos fazer pesquisa na universidade pública, vamos investir na ciência e na tecnologia. E nós, como sindicatos, vamos tentar aprimorar as nossas articulações, porque nós, nesse momento, precisamos de união, nós precisamos lutar todos juntos para que do aprimoramento da pesquisa pública, da ciência e da tecnologia, possamos salvar a nossa universidade pública e nós mesmos sobreviver. Muito obrigada pela atenção, espero não ter me alongado muito, eu perco a ideia do tempo. Tá ótimo, muito obrigado, Marisa, excelente explanação. Excelente reflexão que você trouxe aí sobre o papel da ciência, né? E passo agora para o professor Daniel Neri fazer a fala em nome do Sinasef, também falando sobre a nossa temática de hoje, que é sobre a ciência e a tecnologia, né? E o debate disso no espaço sindical. Fica à vontade, Daniel, é com você. O microfone está desligado. Opa, agora sim. Obrigado, Peixe, obrigado pelo convite. Quero agradecer aqui a fala das companheiras, bastante ricas e bastante ilustrativas para mostrar a importância do movimento sindical, e aí eu diria não só do movimento sindical dentro das instituições de ensino, dentro das universidades e dos institutos federais, mas do movimento sindical como um todo. Como a gente precisa resgatar a origem do movimento sindical para mostrar a importância da organização dos trabalhadores ante esse momento complicadíssimo que a gente vem passando, não só para a classe trabalhadora brasileira, para os pobres brasileiros especialmente, que compõem a maioria da população, mas para praticamente todo mundo que vê um grande avanço neoliberal impondo condições de vida cada vez mais severas, impondo reduções dos aparatos, dos aparelhos estatais que vêm sendo, como a Marisa lembrou muito bem, mercadorizados, uma situação, no caso brasileiro, que nos atinge diretamente a todos os técnicos e professores das redes estatais, né? Não só da rede federal, mas a gente vê reformas previdenciárias, a gente vê redução de investimento e cortes importantes acontecendo nas redes estaduais, nas redes municipais de educação. Eu vou pegar um aspecto que eu considero fundamental para a gente debater, ainda que as colegas tenham quase cercado totalmente assim, o nosso espectro de análise, com falas muito legais, mas eu penso que tem um detalhe, e esse é um detalhe extremamente importante para a gente pautar a nossa atuação enquanto sindicatos que trabalham de trabalhadores na educação. Todo esse avanço de direita, extrema-direita, pelo qual vem passando o Brasil, a América Latina, há algumas décadas já, né? A gente tem alguns avanços de direita, como os golpes militares, cívico-militares que aconteceram no Brasil e na América Latina. Depois a gente tem um pequeno avanço das classes progressistas, da classe trabalhadora, mas agora a gente já está vendo, sem a necessidade dos tanques na rua, muitos governos de características, se não militares, mas de características fascistas, fascistizantes. E esses avanços, eles precisam encontrar um inimigo, e normalmente esses inimigos são os filósofos, são os artistas, são os educadores.
porque a educação promove uma capacidade crítica, uma capacidade de pensamento e, portanto, uma capacidade de articulação que um governo como o governo Bolsonaro, que é um governo de contra-revolução preventiva, né? O governo Bolsonaro está sempre no ataque, né? A gente via aí o Bolsonaro sempre, a gente falava assim até alguns meses, Bolsonaro parece que ainda está em campanha. Ele sempre está em campanha de fato, porque ele está sempre antecipando situações que vão, então, gastando o nosso tempo, a gente quebrando a cabeça para entender ou para tentar lutar contra aquelas ameaças de mandar um cabo e um soldado fecha o Congresso, um cabo e um soldado fecha o STF, e outros exemplos como esse, mostram como que a gente está com liberdade, com pessoas e com frentes políticas com liberdade para avançar contra os direitos democráticos. Bom, tem um elemento muito importante que entrou nesse cenário e que a gente vem debatendo exaustivamente, somado agora ao cenário da pandemia, que são as fake news. A gente viu muito nitidamente como esse arranjo de comunicação, de pós-verdade, né, da fragilidade da prova ante as opiniões, foram usados para eleger muitos candidatos, não só no Brasil. Bom, como é que a gente combate fake news? Como é que a gente combate a pós-verdade? Como é que a gente combate o avanço do valor da opinião frente à prova científica? Eu não conheço outra forma, senão Ué, será que o Daniel caiu no meio da fala aqui, gente? Tivemos um probleminha aqui com o Daniel. significativo. Voltou. Alô? Voltou. Você tinha caído, Daniel. Ok. Bom, o que eu vim dizendo, então, é que a gente precisa entender que hoje esse movimento anti-ciência que a gente tem no mundo, ele é resultado de décadas de desinvestimento em educação básica. Então, a gente, enquanto sindicato, quando a gente está na luta pela educação, na luta pela educação pública, pela educação universal, pela educação laica, a gente também está numa luta política que é lutar por meio da educação como forma de uma construção política que permita impor resistência a esses movimentos de extrema-direita que se baseiam fortemente nessas informações veiculadas hoje muito facilmente pela internet e que a gente rotula muito enormemente como fake news, mas que tem várias nuances, né? Tem vários aspectos aí. Quando a gente vê, por exemplo, no caso do brasileiro, as fake news sendo usadas para justificar o não investimento contra a pandemia, o não investimento do governo federal contra a pandemia. O governo federal se baseando em fake news ou em notícias sem comprovação científica para gastar com cloroquina, né? Dizendo que não tem jeito, ou que vai ter imunização de rebanho, ou que o presidente não é Covid. Tudo isso está embasado num sistema, num novo modo de pensar que tem a ver com essa frente neoliberal que avança sobre o Brasil, que avança sobre o mundo. Bom, como eu disse, eu acho que a gente só combate isso com ciência. A gente só combate a anticiência, a pseudociência, com mais ciência. Isso significa fortalecer as nossas frentes, significa que a gente tem que colocar a ciência em primeiro lugar quando a gente for defender a educação pública. Significa que a gente tem um compromisso que ultrapassa só a luta pela categoria, que ultrapassa apenas a luta classista. A gente tem que assumir muito fortemente esse compromisso com valores científicos de verdade, com valores científicos de comprovação, com valores científicos na hora de estabelecer os parâmetros que vão pautar a nossa ação. Bom, e aí isso vale para a nossa ação sindical. E aí eu vou retomar um pouquinho lá da história do Marx, que é um cara que vem construindo o seu método, que hoje a gente fala tão, muitas vezes, eu diria, vulgarmente nas esquerdas, materialismo histórico dialético. Virou uma expressão pronta em que eu acho que para muitas pessoas se perdeu o que significa esse método. E aí a gente está falando de um método que é
materialista, que para o Marx significa que é um método científico. O que o Marx está fazendo é usufruindo do método científico, que é muito forte nos naturalistas, no Darwin, por exemplo, que é fonte de inspiração para o Marx, para, a partir de então, usar a historicidade para construir um método de análise da sociedade capitalista. Eu penso que, em muitos momentos, a nossa esquerda perdeu o método materialista de vista. A gente, vou dar um exemplo simples, nas nossas assembleias, a gente continua mantendo a estrutura de começar a definição ou da assembleia ou das pautas de lutas a partir de uma análise de conjuntura. Mas muitas vezes nossas análises de conjuntura são meramente circunstanciais. Elas são baseadas em opiniões, elas são baseadas praticamente no senso comum. Isso é ser anticientista, isso é ser antimaterialista. Então a gente precisa olhar, por exemplo, mais friamente para os números. A gente precisa compreender como que os números da economia afetam diretamente a vida das pessoas, a nossa vida enquanto trabalhadores da educação. Eu penso que no meio sindical a gente tem perdido isso. Eu penso que está faltando materialismo histórico, mas muito está faltando materialismo mesmo, materialismo científico na análise política. E na hora que falta essa análise mais cuidadosa, essa análise mais criteriosa do ponto de vista científico, material, a gente corre o risco de cair em análises pobres, apenas locais. A gente analisa o contexto político apenas pela aparência e não chega na essência. E quando a gente não chega na essência, e aí vou recuperar a fala da companheira Marisa, que, no meu entendimento, falou muito bem, a gente não entender o que está por trás de uma mercadorização da educação, dá a impressão de que é só um movimento desse governo. E não é. Quando eu tenho 1 ou 2% da classe rica mundial investindo sobre o Estado, mercadorizando os serviços públicos, significa que as taxas de lucro estão diminuindo nos negócios, na produção de mercadorias. E os burgueses não querem perder taxa de lucro, eles não querem abrir mão de nada, de nenhum centímetro das vantagens que eles têm no sistema capitalista. Por isso que eles precisam investir e avançar sobre áreas não capitalizadas. E daí vem todo esse movimento que a gente olha para a ponta e vê como financiarização, mercadorização da educação, que a gente vê como privatização da saúde, voucher educação, voucher saúde. E quando a gente só olha para a essência, quando a gente deixa de ser materialista no sentido científico, quando a gente só olha para a aparência, a gente perde a essência. A gente perde a causa. E aí eu acho que a gente luta errado. Aí eu acho que a gente luta mal. A gente vai bater no inimigo que não é o nosso inimigo principal, que é só o peão do jogo de xadrez. Eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento, porque a pandemia está explicitando ainda mais essa falta de olhar nosso para a essência, para estudar mais. E aí eu estou dizendo para todo o sindicalismo, porque uma parte do nosso sindicalismo simplesmente se perdeu, e se perdeu, bom, por vários motivos que acho que não vem ao caso a gente discutir aqui, mas uma parte dessa perda tem a ver com falta de estudo, mesmo, da gente estudar as nossas bases teóricas, da gente entender o que significa hoje no mundo de política completamente neoliberal, dessa retomada de um capitalismo mais visceral, que avança sobre o direito e desmonta leis que nos garantiam direitos, e assim que a gente tem as reformas todas implantadas por dentro do Estado, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas essas reformas que tiram direitos duramente conquistados pelas lutas da classe trabalhadora, elas são tiradas por dentro da Constituição, com reformas constitucionais aprovadas pelo Congresso. Quando se tira uma presidenta legitimamente eleita por dentro do Congresso, significa que aquelas forças capitalistas estão mudando o direito, permitindo que você tenha um golpe que tira uma presidenta eleita legalmente. Fizeram isso com o Evo, fizeram isso em vários estados da América Latina, em vários países da América Latina, e a gente está comendo mosca. A gente não está percebendo que essa mudança no direito não é só um golpe das elites locais,
Isso tem a ver com um grande movimento do grande capital, que investe cada vez mais sobre os estados, porque não querem abrir mão das suas regalias garantidas pelo sistema capitalista. Bom, no Sinasef, eu diria, o Sinasef FMG, a gente tem tentado fazer algumas discussões. É bastante difícil. Por quê? Porque a nossa classe, a nossa categoria, assim como em todas as outras, nesse momento histórico, a gente está passando por um momento de baixa autoestima. Então, a gente precisa de mais debates como esse, como essa oportunidade que nos foi dada aqui. A gente precisa, fazer essa porcaria dessa pandemia passar logo, para a gente voltar a se encontrar, para a gente voltar a ter possibilidade de ir para a rua, para a gente voltar a ter possibilidade de sentar junto e fazer as análises de forma conjunta. O Sinasef, para quem não conhece, o Sinasef FMG é um sindicato de técnicos e professores da rede do IFMG, que compõe 17 campi, mas a reitoria tem um campus da rede que não entra no Sinasef FMG, que é o campus Bambuí. A gente é uma seção sindical de um sindicato nacional, que é o Sinasef Nacional. A gente tem tentado provocar essas discussões no Sinasef Nacional, porque é uma base grande. O Sinasef Nacional tem 35 mil filiados, isso significa que a gente atinge muita gente. O Sinasef atinge 1 milhão de famílias, 1 milhão de estudantes na Rede Federal de Educação Tecnológica. Isso é muita coisa. Então, a gente não pode deixar o trem da história passar, né? Me referindo de novo, fala da Marisa aí, pedindo licença a ela, mas a história, ela é feita todos os dias, ela é feita toda hora, a história não está pronta, ela não está desenhada, a história é feita por homens e mulheres que estão aqui vivendo o mundo, e se a gente observar melhor, se a gente tirar as camadas dessa aparência, que é muito forjada, que é muito, muito bem calcificada, com um aparato midiático muito forte, eu acho que a gente vai ficar lutando contra inimigos fantasmas, contra inimigos que não são os nossos verdadeiros inimigos. Os nossos verdadeiros inimigos estão na classe dominante burguesa mundial e brasileira, que querem a todo custo não abrir mão nem um pedacinho das regalias garantidas pelo sistema atual. Bom, eu não quero ultrapassar muito o tempo aqui, eu queria só trazer essa reflexão, completando aí a fala das colegas, que foram falas muito legais. Lembrando que o Sinasef, nesse momento, também teve uma contribuição bacana, assim, com projetos de pesquisa, na confecção de protetores faciais. Eu penso que aí tem uma contradição, que a gente teria que abrir um novo debate também, e eu acho que não vai caber aqui agora, mas eu penso que quando a gente tem que ficar muito atento às contradições, acho que a gente tem que ficar muito atento a todas as contradições, porque eu defendo o materialismo histórico dialético, né? Mas, por exemplo, quando o sindicato vai lá e compra máscaras para os trabalhadores, eu penso que a gente está ocupando um espaço que é perigoso, na medida em que quem deveria fornecer as máscaras é o governo, é o nosso patrão, é quem paga as nossas contas. Então, meio acriticamente, a gente acabou nessa esteira, vamos dizer assim, no trabalho remoto. A nossa base, técnicos e principalmente professores, tendo que investir muito em compra de equipamento, de tecnologia. O governo já fez pelo menos 2 anúncios midiáticos falando da importante economia que foi feita com o trabalho remoto, com a educação, com o tal ensino emergencial, remoto emergencial, com o teletrabalho. E na hora que ele fala dessa economia, seja de água, de luz, de segurança, de compra de equipamento, de internet, é a gente que está pagando a conta. E eu acho que a gente está perdendo essa crítica também, porque eu acho que tem gente aderindo muito de buenas ao ensino remoto emergencial, e não, porque os alunos não podem perder o ano, e isso é uma falta de um pensamento crítico que tem a ver com aquilo que eu vinha dizendo, e com esse debate que a gente fez aqui, que foi muito legal, e eu vou concluir, que é a gente estudar bastante, a gente tentar ler a origem de alguns autores, principalmente do Marx, que nos dão bons métodos para a gente poder analisar a realidade da sociedade capitalista, e que eu acho que a gente andou perdendo ao longo aí do fio da história. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Peixe, obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês. Obrigado às intérpretes que fizeram brilhantemente a interpretação do que a gente veio dizendo. E estamos à disposição. O Sinasef FMG está na luta e estamos juntos para tocar as lutas que tem por aí. Ok, Daniel, muito obrigado. Você só faltou indicar
para quem está assistindo, a introdução ao método de marketing do Zé Paulo Neto, né? Só faltou isso. Eu andei dando uma folheada nele ultimamente aí. Eu percebi. Mas, voltando aqui, vamos às perguntas aqui. Eu vou pedir, né, já são 6h10, o nosso debate até 6h30, então vou passar a primeira rodada de perguntas aqui, vou pedir que cada uma tente responder rapidinho, dê a sua percepção. A primeira pergunta que nós temos aqui, eu vou fazer de 2 em 2, né, me parece aqui que nós temos 4, 5, vamos fazer 3 e depois 2. A primeira aqui, que é uma pergunta muito pertinente, da Cristiana Ferreira Alves de Brito: como os sindicatos podem atuar de forma prática na defesa da FAPEMIG? É uma coisa muito importante, uma campanha que a gente está tendo aí dos cientistas mineiros, né? Uma defesa muito grande da FAPEMIG, um tema importante. O segundo aqui, da professora Andréa Mara Macedo: aos panelistas, há espaço para o trabalho conjunto e sinérgico com outros sindicatos ligados aos trabalhadores das universidades e institutos de ensino de pesquisa de Minas Gerais? Aqui mais uma pergunta. Eu acho que a gente pode fazer primeiro esse bloco aqui, e em seguida nós temos mais 2 perguntas aqui. Então, vou começar na mesma ordem, né? Vou pedir primeiro a Cristina, e aí eu peço que todo mundo tente responder rapidinho para a gente conseguir fazer mais uma rodada de perguntas, por gentileza. Vai lá, Cristina. Está desligado o microfone, Cristina. Valéria, assim, que podia mudar a ordem, né? Mas vamos lá. Eu vou começar aí com a defesa aí da FAPEMIG, né? Eu acredito que os sindicatos eles podem contribuir muito com essa defesa, né? Não só quando a gente fala que nós vamos defender a ciência, mas defender também os órgãos de fomento, né? Para que esta pesquisa ela efetivamente possa acontecer. E para isso, então, a gente tem que defender a SBPC, né? Defender a CAPES, defender o CNPq e defender a FAPEMIG, que está aqui no nosso estado, né? Não é novidade para ninguém, mas Minas Gerais tem o maior número, né, de instituições federais do nosso país, né? São 11 universidades federais, mais 5 IFETs e um Cefet. Então, aqui em Minas, nós temos 17 instituições federais de ensino, ainda temos aí a Unimontes, né, e a UENG. Então, você aumenta ainda mais esse quantitativo aí de quase 20 instituições públicas, né? Então, é mais do que dever nosso, de trabalhadores da educação e também sindicalista, estarmos defendendo aí os órgãos de fomento, e a FAPEMIG é extremamente importante para esse desenvolvimento de Minas Gerais, né? Então, eu acredito que essa articulação aí com o movimento da educação, reforçar, né, que os nossos sindicatos, eles fazem parte do Fórum de Entidades aqui em Minas Gerais, que congrega todas os sindicatos que são da área de educação municipal, estadual, federal e também particulares. Então, a gente tem que conseguir movimentar, né, esse fórum em prol desse apoio. Os nossos sindicatos também, pelo menos eu acho que a grande maioria, né, que está aqui, fazem parte do Fórum Mineiro de Educação, né? Então, esse fórum também, nós temos que estar articulando dentro dele para fazer essa defesa aí da ciência e também, né, da FAPEMIG. Então, a gente tem uma série de articulações que a gente pode fazer para que isso aconteça, né? Em relação aí ao cenário, né, dos desmontes, nós que estamos aí na área de educação, e eu ia falar, né, principalmente da área federal, mas assim, a educação como um todo, ela está sendo atacada, né? Não só a gente que é da área federal, mas a educação básica também. Quando você pega aí que
teve toda uma articulação nacional, né, de todas as instituições que defendem a educação, para que o Fundeb fosse aprovado, e aí a gente vê toda uma articulação desse governo nefasto tentando utilizar esse dinheiro do Fundeb para outras coisas, né? Então, assim, você tem que a todo momento estar atento, porque a todo momento o governo vem com alguma coisa para poder tentar desvirtuar a luta que foi feita, né? Então, a educação como um todo, ela está sendo demandada aí a essa luta, né? Nós aqui pelo Sindifes, a gente tem conversado com outros sindicatos, e é lógico que é uma luta ampla que já vem sendo feita, que é as instituições públicas, né, o serviço público no geral, ele não nos atinge só a área da educação, mas atinge quando o Correio está lá em greve, quando o pessoal da Petrobras, né, está lá defendendo a Petrobras, quando o meio ambiente está sendo atacado, a gente tem que estar lá defendendo, a saúde está sendo atacada, a gente está lá também. Então, hoje, todo o serviço público está sendo atacado, e é lógico que a educação ela tem um patamar mais especial, porque, como Marisa falou aí, eu reforço, né, que nós que estamos na área da educação, nós formamos, né, os lutadores, né, independente da área que eles estejam, né, é a educação que faz essa formação. Então, quando você nega a educação, nega a ciência, né, nega a pesquisa, é exatamente porque algumas pessoas, essa elite que a gente tem aí, ela quer que o nosso povo continue sem informação, né? Porque quanto menos informação ele tem, mais controlado ele pode se tornar, né? E aí, quando você tem uma educação que é libertadora, que é democrática, que tem liberdade de expressão, você traz aí esses não pensadores, né, a negar tudo isso, que é o que pode estar formando o nosso povo, né? Então, é isso. Eu não sei se eu consegui responder tudo aí, mas se tiver outras oportunidades, nós vamos colocando nossa opinião. Colocou sim, Cristina, a gente agradece, foi ótima colocação. Vou passar para a professora Marisa aqui também para dar a sua contribuição nessas duas perguntas que a gente fez aqui, vinda de pessoas que estão assistindo o nosso debate. Então, por favor. Tem que ligar o microfone. Está me ouvindo? Tá. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer, enfim, que é claramente nosso interesse promover uma atuação em favor da nossa fundação, né, que é a FAPEMIG. Inclusive porque se a gente não estimula a pesquisa, nós não teremos novas gerações de pesquisadoras. Isso que nos interessa também como professores, como acadêmicos, como pesquisadores, é a herança também da pesquisa, porque uma pesquisa que não tem continuidade, enfim, perde em parte, uma parte poderosa, né, do seu potencial transformador na sociedade. E aí, como o sindicato poderia atuar nesse sentido? Eu vejo dois caminhos, né? Por um lado, eu não excluo o caminho jurídico, né? Como sindicato também, na esfera, nós sabemos que hoje a luta, também, a guerra é uma guerra também jurídica, né? Nós temos visto, ao longo dos últimos anos, como a estrutura tem utilizado o direito em seu favor, e agora a gente tem isso, utilizar o direito a nosso favor. Então, por um lado, nós temos possibilidades jurídicas que devem ser avaliadas, estudadas,
e tentaremos aprofundar isso como sindicato, eu acho também numa atuação coletiva que possa ser de peso e de impacto, né? Então, isso precisa ser estudado, se existe a possibilidade de uma ação de cumprimento da norma constitucional, bem como de inconstitucionalidade da lei que prevê o repasse do 40%. Isso é um lado, mas a luta principal é a luta política, né? É a nossa atuação como meio de pressão, o sindicato como meio de pressão. E aqui vem a necessidade daquela outra pergunta, né? De se fazer ações conjuntas e sinérgicas para que todos juntos possamos fazer uma ação de impacto que possa permitir uma mudança também na visão de sociedade que se quer aqui em Minas Gerais. E isso é possível? Claro que é possível. Nós já temos como sindicato, a Cristina já falou isso, nós temos uma rede já construída de relações com outros sindicatos e com outras entidades da área da educação, mas também outros setores que não são principalmente da educação, mas que estão em defesa do setor público e que sabem da importância da ciência e da tecnologia para impactar também o setor das universidades públicas. Então, nós temos já uma rede, queremos aprimorar estas articulações. Como a PUB, nós temos, por exemplo, já feito recentemente um simpósio intersindical, mas esse é somente o começo, porque nós temos também no nosso programa, né, o desejo de aprimorar essas articulações, tanto que uma outra grande setorial que nós temos na nossa diretoria é a setorial de articulações e mobilizações políticas. Então, existe sim essa possibilidade e a ideia é encontrar também todos os espaços associativos que têm interesse nisso. Recentemente, a inteligência coletiva nos convidou, está se criando espaços de natureza sindical em defesa da ciência e a tecnologia, e com certeza, se houver uma ação convergente de todas essas entidades, alguma coisa conseguiremos. Não sei quanto, mas algum avanço vamos conseguir, eu tenho certeza disso. Quero ser otimista, né? Tá certo, temos que ser todos otimistas, Marisa, tá certinho. Passar aqui para o Daniel também, dar a contribuição dele nessa primeira rodada de perguntas, rapidinho, para ver se a gente dá tempo de fazer mais uma rodada com outras duas perguntas que estão aqui no chat. Então, não estou querendo ser pessimista, não, mas... Bom, vou só... Estou pensando mais na primeira pergunta. De fato, a segunda pergunta, o áudio do Peixe cortou na hora que eu estava anotando aqui. Mas eu acho que uma coisa que a gente, enquanto sindicato, tem que perguntar é qual FAPEMIG queremos. Porque uma coisa que a gente tem que voltar a acostumar a fazer dentro das nossas... com a nossa categoria, dentro das nossas assembleias e das nossas reuniões, a gente tem que fazer uma crítica a que tipo de resistência que a gente vai impor a esse ataque neoliberal que se impõe sobre a educação, sobre a Rede Federal de Educação Tecnológica, sobre a rede universitária. Porque, vou dar um exemplo bem curtinho aqui para responder a pergunta. A FAPEMIG, em muitos momentos, está lá financiando projetos, por exemplo, com a Vale, que está soterrando nossos trabalhadores vivos, nosso povo vivo com lama tóxica de barragem. E aí, qual é o percentual de projetos que a FAPEMIG está financiando para a gente fazer um debate ou fazer uma pesquisa de cunho social, e qual é o percentual que a FAPEMIG está financiando só de projetos voltados para usar a estrutura universitária para produzir conhecimento por interesse privado? Então, e isso vale para a FAPEMIG, vale para o CNPq, vale para a CAPES. No caso do CNPq e CAPES, a gente está vendo um forte movimento reacionário ocupando essas agências, esses espaços, né, como pastores. A gente tem um pastor hoje, metodista, sei lá que diabo que é aquilo, ministro da Educação. Então, assim, essa pergunta é difícil. Assim, a gente vai em defesa de qual FAPEMIG? Essa que seria a minha pergunta. Né?
Isso vale para os sindicatos, para as direções sindicais fazerem essa crítica, isso vale muito para quem está batendo na porta da FAPEMIG, que são os nossos pesquisadores, nossos professores, menos técnicos em geral, mas eventualmente também técnicos, batendo lá na porta da FAPEMIG pedindo recurso. Qual que é o fim desse recurso? Qual é a pesquisa que a gente quer fazer? Qual que é o fim último da Rede Federal de Educação Tecnológica e Universitária? Que educação que a gente quer formar e que trabalhador que a gente quer formar? Porque senão a gente vira simplesmente correia de transmissão dos interesses capitalistas para pegar uma boa fração desse conhecimento produzido e devolver em forma de tecnologia que vai ser usado para continuar explorando mais-valia, para continuar produzindo lucro para eles. Isso não é devolvido para a sociedade. Eu diria assim, acho que a nossa melhor forma de fazer essa defesa é fazer essa crítica, é a gente fazer esse debate, estar atento, porque a gente está num momento de grande ascensão dessas forças reacionárias. Peixe. Ok, Daniel, muito obrigado pela contribuição. Vamos aqui rapidinho, mais uma rodada de perguntas para a gente conseguir dar conta das perguntas que vieram e também, em seguida, passar para o nosso encerramento. E aí eu peço para que cada um e cada uma respondam e já façam também os seus agradecimentos finais, que já são 6h27, vamos ver se a gente vai até 6h45 no máximo, para que a gente possa não atrasar também, né, a programação das outras atividades que estão acontecendo. Então, aqui nós temos mais duas perguntas, uma do professor Pedro Luiz Teixeira de Camargo. Estamos no período das eleições municipais. Como podemos cobrar nossos candidatos por propostas na área de ciência e tecnologia? Essa é a primeira pergunta. A segunda, que veio do Luciano, né, da SBPC, né? Pergunta aos colegas, às colegas e aos colegas, se não seria o caso de criar um fórum de sindicatos, como tem o Fórum de Dirigentes, o FORIPS, em defesa da ciência e tecnologia mineira, incluindo aí a FAPEMIG. Uma pergunta muito interessante também. Então, agora eu vou fazer de maneira inversa, né? Que a Cristina tinha comentado, que a gente repetiu a ordem. Então, agora vamos começar do Daniel para a Cristina. Então, Daniel pode ser o primeiro a responder, por favor. Bom, então vou começar agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo a atenção, a paciência de quem está nos assistindo, agradecendo também aos ouvintes remotos, né? As pessoas que depois vierem a assistir esse debate. Bom, com relação aos candidatos, acho que a gente pode fazer para abrir o espaço, por exemplo, do sindicato para debates nas cidades onde a gente tiver base, e sem medo de ser feliz, apertar as pessoas, os candidatos, apertar e cobrar tanto dos atuais dirigentes, aí, os políticos que estão nos comandos, a gente está falando aqui das eleições municipais, então no caso dos prefeitos e vereadores, mas principalmente dos candidatos, né? Tentar cobrar dessas pessoas uma lista, uma pauta de compromissos, guardar isso, quer dizer, usar o sindicato nas possibilidades que ele tem. Vamos falar assim mais especificamente do caso de Ouro Preto, que é a maior base do Sinasef. O Ouro Preto tem a UFOP, tem o IFMG, que são duas instituições federais de ensino muito importantes e que, somadas as receitas dessas duas instituições, certamente dá quase o PIB da cidade de Ouro Preto. Então, isso significa que as instituições têm uma importância. Então, isso dá lastro para a instituição poder cobrar, né? Eu acho que tem que cobrar, eu acho que tem que apertar, tem que exigir pauta, tem que exigir compromisso. Infelizmente, eu não acho que vai ser nessas eleições municipais que a gente vai ter uma virada, uma retomada desse movimento, como eu disse, que ainda me parece, de ascensão aí da direita, da extrema-direita, esse movimento de negação da política que a gente está vendo aí, a principal consequência dele sem dúvida, o governo Bolsonaro. Mas eu acho que é um espaço de luta. As eleições, elas acabam colocando pessoas que vão controlar as verbas, que vão controlar o dinheiro, né? Não exatamente no caso das instituições federais. Acho que o Daniel caiu aqui, vamos ver se volta. Se não, vamos dar seguimento aqui, né? Passar para... Peixe. Voltou. Não voltou.
Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Eu não sei onde que perdeu aí, mas, para finalizar, o que eu estava dizendo é que, ainda que os prefeitos e vereadores não interfiram diretamente nas instituições federais, como é o caso lá em Ouro Preto, que é a maior base do Sinasef, no caso da UFOP e do IFMG, os prefeitos eles determinam, por exemplo, as condições para os estudantes irem para a aula, né? As condições de transporte, por exemplo, dos distritos para a sede, e muitas outras decisões que fazem parte da qualidade como um todo da educação. E com relação aos fóruns, a ideia é excelente, né? Eu não sei até que ponto a gente tem perna, e isso hoje é uma realidade. A gente anda precisando batalhar para que a nossa base se engaje, para que a gente tenha gente para participar dos espaços. Não acho que, infelizmente, essa é só uma realidade do Sinasef, eu acho que é uma realidade do movimento sindical aí na educação federal como um todo, mas a gente, posso falar pelo Sinasef e FMG, a gente está à disposição e a gente, na medida do possível, tendo condições, e agora a gente está completando 1 ano da atual direção do sindicato, 1 ano completamente atípico para todos nós, né? Esse ano aí, com pandemia, com afastamento social, com as coisas remotas, mas eu acho que esses espaços são muito úteis, são espaços profícuos, são espaços férteis para a gente fazer o verdadeiro debate que importa, como eu disse mais cedo na minha fala, que é tirar aí as camadas dessa roupagem toda que está aí, de que tem que ter superávit primário, de que tem que ter corte de verba, tentar entender de verdade o que está por trás desse movimento de desmonte da educação, e nada melhor do que fóruns, formados por pessoas qualificadas, né, como são os nossos profissionais, técnicos e docentes que atuam nas redes federais, na rede universitária, para promover esse debate. Eu coloco aí o Sinasef à disposição e obrigado mais uma vez pelo espaço, boa noite para todo mundo, um abraço aí aos companheiros, ao Peixe e até a próxima. Valeu. Ok, obrigado, Daniel, ótima explanação. Passar para a professora Marisa aqui para dar também a contribuição final dela no nosso debate e responder às perguntas colocadas. Pode ir, professora. Então, primeiro, acho que a gente possa dar prioridade aos candidatos que tenham algumas pautas, né, que permita um fortalecimento da ciência e da tecnologia, mesmo que indiretamente em nível municipal, né? Mas, por exemplo, pessoas que tenham dentro dos seus projetos aquilo de realizar convênios com as universidades para aprimorar determinados serviços públicos, pessoas que tenham dentro das próprias pautas a melhoria das estruturas escolares, a ampliação do espaço escolar aos alunos mais carentes, o fornecimento de estruturas mais de qualidade, como, por exemplo, o abastecimento de bibliotecas, enfim, acho que tudo isso representa um ponto de partida para um avanço sucessivo depois nos níveis e na qualidade da pesquisa futura. Se a gente não produz alunos com conteúdos de qualidade, se a gente não amplia o espaço de acesso à educação, amanhã nós não teremos pesquisadores, pessoas que terão um substrato de competências que permita o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, é isso, tentar estimular esses candidatos a atuar no sentido de um aprimoramento, seja das estruturas, do acesso, da democratização do acesso dentro das escolas e a atuação conjunta com as universidades. Isso nesse sentido. A outra pergunta era sobre fórum, né? Era isso? E sobre isso, eu entendo que isso está já em potência. Nós não temos um fórum ainda, né, de ciência e tecnologia. Nós temos um grande fórum da educação. É possível
também a criação de um fórum em defesa da ciência e tecnologia mineira. Acho que isso é possível e talvez seja até urgente nesse sentido. É apenas querer, né? Se a gente quer, eu acho que esse é um desejo de todos os sindicatos e de muitas entidades que trabalham na área da educação. Eu não vejo óbice a criação de um fórum que possa, dentro do qual possamos dialogar e construir junto ações de alto impacto. Ok, professora Marisa, obrigado pela contribuição, obrigado pela participação no nosso debate aqui. Foi muito interessante ver a sua fala, muito bacana a sua contribuição. Ficamos muito lisonjeados. Agora, por último, pedir para a Cristina Del Papa fazer a fala do Sindifes, respondendo as nossas questões colocadas e também fazendo a sua saudação final aos nossos telespectadores. Eu quero colocar uma coisa aqui que eu esqueci na minha explanação, que através do movimento que o Sindifes fez, né, de financiamento de alguns projetos, a gente levou a FASUBRA a uma campanha de solidariedade em âmbito nacional, em que participaram todos os sindicatos, né, da base da FASUBRA, e, através da FASUBRA e dos sindicatos, foram distribuídos EPIs, né, para os servidores das universidades e dos institutos que fazem base da parte aí da FASUBRA. Então, achei importante, né, colocar isso aqui, que é uma coisa que aconteceu em âmbito nacional. A outra coisa que é importante também, que eu esqueci, é que foi criado, e aí o Sinasef também está dentro desse fórum, que é o Fórum de Entidades Mineiras, que foi construído para a luta contra a PEC 32, que, na verdade, nós estamos aqui, né, discutindo a ciência, a tecnologia e a inovação, mas se essa PEC 32 passar, a gente também não vai ter o que discutir, né? Porque a PEC, ela pega aí todo o serviço público e ela tira recursos, né, de uma série de órgãos públicos, né? E a educação é um dos que mais vai perder recursos com essa PEC, né? Então, é importante colocar isso. Olha, eu particularmente tenho feito uma campanha, e o nosso sindicato também, em relação aos candidatos, né? E eu tenho feito uma discussão nos vários grupos que a gente participa aqui da nossa categoria, em relação aos candidatos que estão aí para vereadores, né? A gente pode até acreditar que não teria essa importância, já que é a cidade, né? Não tem essa ligação direta, mas é um engano, né? Porque os partidos que estão agora tentando fazer os vereadores e fazer prefeito, eles vão estar ligados aos deputados federais que estão lá e aos senadores, né? Então, a discussão que nós temos feito aqui no âmbito da nossa categoria é de que a gente tem que prestar atenção nos candidatos, e não só por eles serem amigos ou colegas de trabalho, que nós temos que estar votando nos amigos, né? Em primeiro lugar, nós temos que analisar qual é o partido que o nosso amigo está, ou que o nosso companheiro de trabalho, ou o nosso companheiro de luta, ele está. Porque se ele está num partido que votou todas as pautas contra os trabalhadores, não é porque ele é amigo que nós temos que estar fazendo campanha ou votando nele, né? Então, essa é uma coisa de estratégia que nós temos feito aqui na nossa categoria. E aí, toda vez que alguém posta alguma coisa de algum candidato, a gente vai lá e comenta e fala, olha, você sabe que esse partido que o amigo ele votou a favor da reforma da Previdência, ele tirou recursos da educação, ele votou lá na reforma trabalhista, ele é associado aí a alguns empresários que mandaram uma série de pessoas embora. Então, a gente tem feito essa ligação
e as pessoas compreendem quando a gente coloca dessa forma. Então, aqui é uma das estratégias que a gente tem utilizado. E, lógico, já foi dito aqui, eu concordo plenamente, que a gente tem que colocar essa pauta para os candidatos e cobrar, né? Em relação aí ao fórum de sindicatos, eu acredito que essa é uma ideia muito boa, né? O fórum, na verdade, que o Luciano coloca, né? Minha saudação aí ao nosso presidente da SBPC aqui, né, em Minas, é extremamente importante, principalmente aí nesse modelo, como é o Forips hoje, né? Então, ele congrega hoje todas as instituições, né, de ensino públicas do Estado de Minas Gerais, e eles discutem em pautas amplas tudo aquilo que tem acontecido com a educação, né? Seja política, seja acadêmica, as várias pautas que eles têm aí. Então, eu acho que é de suma importância se nós conseguíssemos fazer esse fórum, começando aí com todas as entidades da educação federal, e aí passando, se a gente puder congregar a estadual e municipal, seria muito interessante se a gente realmente conseguisse fazer esse fórum. É difícil porque a gente tem, né, pensamentos diversos, diferentes aí, mas eu acredito que seria uma estratégia muito boa se o fórum conseguisse ser constituído, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né, do Pedro Peixe, né, o convite aí da SBPC, saudar mais uma vez essa 17ª Semana Nacional, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, colocar, né, assim como o Sinasef e a PUB, os Sindifes à disposição para estar nessa discussão, para estar nessa luta, para fazer a defesa aí, né, da ciência, tecnologia e educação, fazer a defesa das nossas entidades aí, que são órgãos de fomento, que são extremamente importantes para a pesquisa, né? A FAPEMIG agora, entre essa semana e semana que vem, o Sindif vai estar soltando aí uma divulgação em defesa, né, da FAPEMIG também, chamando os outros sindicatos para entrar nessa luta, que é extremamente importante. Concordo aí com o Daniel, né, de que é importante a gente defender a FAPEMIG, mas é importante também sabermos qual FAPEMIG nós vamos estar defendendo, né? De suma importância a gente ter esse conceito aí de que queremos uma FAPEMIG para o desenvolvimento e o avanço do nosso Estado, mas dentro de um conceito que seja social, né? E aí, agradecer, né? E parabenizar aí a semana, os organizadores, e dizer que podem contar, né, com os Sindifes aí nas várias lutas dentro da luta que nós temos aí na educação, né? Muito obrigada. Então, gente, em nome de todos os organizadores e organizadoras, a gente agradece aí a gentileza, né, dos 3 debatedores estarem aqui presentes, estarem aqui há cerca de 2 horas, ainda terem aguentado o pau no link que deu no início, que a transmissão não começou. Mas a gente agradece aí em nome de todo mundo que está organizando. A gente espera contar com todos esses sindicatos parceiros e muitos mais na defesa da ciência e tecnologia mineiras, já que a gente passa por um problema, uma dificuldade muito grande, né, já que o governo mineiro não é muito diferente do governo nacional, com exceção do Ternium Mocassim. Bom, então a gente agradece a todos e todas, muito obrigado pela presença e peço que continuem acompanhando as atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que a gente e todas as entidades possíveis estão organizando aqui em Minas Gerais. Muito obrigado, até a próxima atividade.